o anjo da morte veio me buscar. Irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e aperte também ativando o sininho das notificações. Deixe o teu like nesse vídeo e também aperte no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. No episódio de hoje, nós vamos ver o testemunho do cantor Guirô, que conta sua experiência sobrenatural de conversão, que conta como Deus o arrancou das trevas e o trouxe para a sua luz. Assista esse corte conosco e depois assista ao episódio completo lá no canal Makir Podcast. O link está na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem, porque esse vídeo é muito forte e eu tenho certeza que vai falar poderosamente aos corações. Que Deus abençoe a tua vida. Assista comigo até o final. Meu Deus, por onde começamos, Senhor? Ó, primeiro que eu não vou contar da minha infância agora, eu vou contar o lance mais Jesus mesmo, amém, tá? Mas resumindo, fazendo uma introdução, eu posso dizer que, cara, eu sempre busquei uma parada mística, um negócio desde criança, tá? Tipo assim, desde criancinha. Eu tenho um filho de 6 anos, uma de 4 e mais uma de 2. E eu, desde os meus 6 anos, eu já era, tipo assim, falava com as árvores, falava com os bichos. Só que também tinha aquele lance meio místico mesmo, pedras preciosas, bruxaria. Daí o negócio foi ficando, aí eu queria falar com Deus ou com alguma coisa, sabe? Sempre assim, desde criancinha eu tinha uma... E não era nada dos meus pais, assim, era mesmo uma falta, sabe? É um negócio. E depois de... Agora, resumindo mesmo, depois de ter feito muita doideira, tipo assim, experimentado muitas religiões, experimentado também o ateísmo, sabe? Teve um momento, eu fiquei 2 anos sem... Don't believe in nothing. Tipo assim, não acredito em nada e eu te provo que nada é tudo e que a direita é a esquerda, que não tô falando de política, sim, tá? Sim, sim. É de... Aí vão me ver de vermelho aqui, já vão... Não é nada disso, tá? Mas assim, eu sou de Jesus. Mas assim, sabe, a contradição, queria ter uma doideira mesmo da adolescência pra já a juventude ali. E aí até que, cara, passei algumas coisas, né? E até que um dia aconteceu umas introduções do céu também. Eu lia muitos livros de filosofia, eu era vibrado no Paulo Coelho também, sabe? Pra mim ainda é um grande escritor, sim, né? Sim. Só que eu não conhecia que o cara é mago mesmo, ele tem uns lances que vai além da literatura, né? E eu lembro que eu li, tipo assim, uns 8 livros dele, cara, em uma semana e pouco, assim. Cara, e de ler, de engolir, só fazia aquilo, né? Não fazia mais nada, assim, ó, querendo me religar com alguma coisa, ou ter algum contato e não sei o quê. No meio disso tudo, uma vez... Eu tenho que falar bastante detalhes ou depois? Não, mas pode deixar... Porque a coisa é bem doida, mas eu já queria ir pra parte de Jesus, assim, mas primeiro. Deus trazer, se Deus trouxe os detalhes, vai. Beleza. Que uma vez, cara, eu ganhei uma Bíblia do meu pai quando eu tava numa transição ali de adolescente pra jovem, assim, né? Um cara mais... E aí eu fui surfista profissional, eu ganhei uma Bíblia do meu pai. Meu pai não era crente, meu pai se tornou crente depois que fez muita doideira na vida e foi atrás de uma macumbeira que fazia as paradas pra ele, né? Os negócios. E aí, no que foi... Ela tinha se mudado, ele deu um jeito no mesmo dia de encontrar a casa nova dela. E chegou lá, ela tinha se convertido, cara. Caramba. E aí, como ele confiava nela, ele falou, tipo, tô resumindo, assim, né? O que ele me conta também, né? Ele me contou. Ó, seguinte, eu não quero saber o que é, se é Jesus, se é sei lá o que, mas eu quero que tu me ajude. Eu tô na pior, eu preciso fazer uma parada. E aí ela discipulou meu pai, cara.
Tipo, ela era, né, uma macumbeira muito famosa, assim, ela é toda marcada nas costas e tal. E aí, com a conversão dela, o meu pai foi atrás pra fazer um negócio, ela falou, eu não faço mais esses negócios assim, agora eu tô com uma outra parada. Meu pai não quis saber, tipo assim, não quero nem saber, eu quero o que tu falar, E aí meu pai se converte, né? Aí meu pai se converte e de lá ele vai direto pra uma igreja lá em Camboriú e que ele tá até hoje, cara. Até hoje na mesma igreja, isso já faz uns 20 anos, né? Meu pai já vai fazer 80 anos, ano que vem. E aí, disso, ele começou a trazer esses negócios pra casa. Só que aí, nessa época, meu irmão, cara, eu tava mal nessa época. Nessa época aí era trevas e todo mundo via mesmo, sabe? Eu cultuava a morte, a escuridão, essas coisas. Aí meu pai vem, me dá uma Bíblia. Eu uso essa Bíblia como um amuleto. Eu lembro que às vezes eu ia surfar para uns campeonatos para fora daqui, em outras cidades, outros estados. E aí quando o mar tava muito grande, cara, eu maroleiro de pegar onda menor, assim, não gostava de uma onda muito grande. Às vezes dava uns ressacão, eu queria passar a bateria, eu falava, não vou conseguir. Eu orava com aquela Bíblia, cara. Deus, se tu é Deus, abaixa o mar. A galera vai me chamar de maroleiro agora, né? Que pega onda pequena. Sim. Mas tudo bem, cara, eu curto. Melhor curtir do que se fazer e não ser, né? Tipo, exatamente. Só que aí me deu uma rebeldia uma vez e eu queimei essa Bíblia, cara. Em casa, numa panela, no meio da cozinha, na frente da minha mãe. Minha mãe fala que eu tava endiabrado. E aí, disso... eu ia pra esse negócio de Deus e não ia, sabe? Era sempre... Só que hoje eu tenho assim, eu ia falar ciência, mas o entendimento de que aquilo que eu tava buscando, que era Deus, né, Jesus, só que eu tinha como um amuleto, cara, porque eu fui acostumado sempre tem um a negócio ser, místico. Cara, eu tinha, antes, no dia que Jesus aparece pra mim, até ali, cara, eu era gótico. Tipo, gótico morando em Balneário Camboriú, onde, pô, tipo assim, aqui é tropical, né, cara? Sei lá, é sol, galera de biquíni, totalmente, eu de capuz, sabe? Todo de... Nada contra a roupa preta, não é isso, mas eu só usava roupa preta e, tipo assim, minhas unhas, tudo era uma coisa assim, era o inverso, entende, de tudo. E até ali até um dia que Jesus aparece, eu tava nessa. E aí teve um episódio também antes disso, que, cara, eu comecei a ter eu tava nos negócios meio ocultista, umas coisas assim bem pesadas, e aí fui pro hospital com uma dor, e, cara, comecei a ter uma falência múltipla das enzimas dos órgãos, primeiro. Eu não sabia que primeiro para um órgão morrer, ele tem que perder as enzimas, aí ele começa a ter falência. Mas do nada? Eu tomei uns... entendi. Como é que é? Usasse alguma coisa. Tomei uns negócios pra ficar forte. Umas anabolizantes, umas bombas na nossa linguagem. Só que assim, ninguém dava nada disso. Meus amigos, ninguém. Eu deu isso. É sempre assim, não acontecia nada com ninguém. Tipo assim, pô, desce aí de skate. Todo mundo descia. Eu descia e quebrei o braço. Esse braço aqui eu quebrei. Foi a primeira... Isso eu tinha uns 14 anos. Eu tenho esse braço aqui quebrado, né? Não sei se dá de mostrar lá pra câmera. Mas tem uma cicatriz aqui gigante. Não gosto muito de mostrar essas tatuagens. Mas assim, e sem eu estar na igreja, sem nada, Jesus me cura primeiro desse braço. Cara, foi uma implosão assim. Eu falo implosão porque explodiu a articulação por dentro. Puf, fragmentou todo o osso. E aí, eu tô entrando em vários parênteses aqui. E aí, a minha prima, a Bina, como é que eu poderia falar uma crente chata? No bom sentido. A crentiche, crentiche, sei lá. Mas por que eu digo isso? Porque, cara, ela ia lá em casa, ela falava, tu é de Jesus, cara, vai pra igreja. Eu falei, que esse negócio aí, eu sou de ninguém, não sei o que. Chata do bom sentido, sim. Né? Se tu estiver assistindo aí, mano, te amo. Aí assim, só que até que eu quebrei o braço, ninguém mais vai me ver, ninguém foi me ver no hospital, quem que vai? A Bina. Aí lá ela diz, cara, Jesus vai curar teu braço, não sei o que. Eu falei, deve ser um amuleto, uma parada assim. Na minha cabeça mística, eu vou na igreja, cara, doideira, tá? Um guri,
um carinha vem, bota a mão no meu braço, assim, nunca tinha visto ele. Aí, no final do culto, fala pra mim assim, Jesus tá te curando pra te saber que isso aí é Deus, tá? Cara, ele falou isso, meu braço começou a pegar fogo, assim, não é fogo... Sim. Uma sensação quente, e eu não tinha nem operado ainda, eu mexi o meu braço, os ossos faziam assim, trac, trac, trac. Eu sentia, eu olhava assim, eu falava, cara, isso é normal, eu mexendo o braço, só que tava quebrado, eu tinha que operar, 2 dias depois, e eu fui pra operação e tal. Só que assim, era pra ter ficado sequela de não mexer, ia mexer no máximo 20 a 30%, sabe aqueles braços que fica assim? Ficou 0. Cara... 0. Aqui ele não fecha totalmente, que eu tenho pinos. Entendi. E aí eu teria que tirar, né? As placas, Sim. os negócios. Isso foi um dos primeiros episódios, tá? Eu não era crente, não era nada. Eu só tava... Fui me metendo ali, Jesus fui aceitando... só tava dando sinais, na realidade. Fui aceitando alguns convites, né? E aí, beleza. Nisso, passa um tempo, voltei pra meu mundo ali de surf, rock... Aquela coisa, falei, igreja, cara, esse negócio e tal. Isso eu já tinha, né, uns 16 anos. E aí, só que sempre foi muito... Eu sempre tive com as pessoas muito por causa, antes, né, de aceitação, sabe? Muito, era a galera do surf, do rock, né? Isso é aprovado. O gótico, que era diferentão, assim, não sei o quê, sabe? Bem esse lance de aprovação e tal. E aí tem a ver também com a minha infância e, na verdade, com a minha concepção, né? Que eu sou adotado. E aí, eu fui descobrir isso também ali, 7 para 8 anos. Meus pais não me falavam, cara. Eles tinham um receio de que eu ia rejeitar eles. Sabe? Ô mãe, se tu estiver assistindo, deixa rolar a parada. A mãe não gosta que fale muito disso, sabe? Entendi. Mas eu vou nos podcasts e eu tenho que falar, cara, porque... Sinceramente, isso não me dói, entende? Isso me liberta, saber assim, cara, não, a minha história é essa, entende? Entendi. Uma vez já foi ruim, eu chegava em lugares e antes de Cristo isso, né? Bastardo, não sei o que, infância é meio, né? Se fosse essa época agora do bullying, onde tudo é bullying, eu já tinha, sei lá, me matado, né? Mas naquela época não era assim, não. Era um pouco mais... A gente tinha que ser mais forte, talvez, não sei. Mas, né, enfim, e aí no lance da minha adoção, né, meus pais que eu falo que são de Tijucas e tal, vocês são meus pais. Claro. Né? O resto, assim, eu nem conhecia, eu fui conhecer depois também, aí é mais uma doideira em Deus, tá? Aí é uma doideira em Deus, cara. Quando eu casei, deu 1 mês eu conheci minha mãe biológica. E aí minha irmã, tem uma irmã mais velha, mais velha do que eu, né, a Alessandra, tem 2... brother também, dois irmãos. Do nada, eu filho único, 30 anos, filho único, pum. Agora tem 3 irmãos que eu conheço, né? O resto da outra parte eu nem sei ainda, assim. E se Deus quiser que eu conheça também um dia, doideira. Amém. Então, assim, mas nessas transições de ser fisgado por Deus e não ir, teve esse episódio da Bíblia que eu queimei, teve o outro episódio, falência dos órgãos. Comecei a querer... Eu malhava e tal, fiquei um pouco mais aceitável na sociedade. Olha a viagem. Cara, engraçado. Aí usei umas bombinhas. Ninguém dava nada, igual eu falei. Só eu quase morri, né? Cara, foi tenso. Ali foi a vez que, eu sabia que eu tava morrendo mesmo. Eu tava num quarto terminal, no Marieta, né? Me trataram muito bem. Tem uma galera que fala, eu acho altos hospital. Não me pagaram nada pra fazer sim. Mas assim, meus 2 filhos meus nasceram ali. Eu nasci ali, minha esposa nasceu ali. Por que eu vou falar mal do Marieta, cara? Mas assim, e aí nessa falência, cara, eu tinha que ficar 1 mês em observação, né? O início de falência. Primeiro, minhas enzimas baixam pra 45 mil. Um homem tem que ter 150 a 170 mil plaquetas pra segurar o sangue, pra não ter hemorragia, pra viver, né? Sim. Quando eu vi, eu tava só baixando, de 60 mil foi pra 45, e aí eu fiquei bem mal, cara. Não podia fazer a barba, porque daí se cortasse podia dar hemorragia. E uma dor, cara, uma dor assim, ó, uma dor crônica aqui no fígado, assim, que não desejo pra ninguém, cara, pra ninguém. E aí nisso...
eu não fui pra Deus pra nada disso, mas teve uma noite, acho que era ali pela terceira noite, que cada noite parecia um mês, né? Quando tu tá com dor num hospital, eu vou fazer uma brincadeira, foi a única vez que eu vi que o meu cocô era bonito. Caramba. Por quê? Porque saía uma parada laranjada, sem cheiro e bonito, cara, colorido. Onde é que tu já viu isso? Olha só. Eu tô fazendo uma brincadeira, era trágico, né? Porque eu tava Sim, morrendo, sim. mas assim, hoje eu olho pra aquilo e falo, caraca, velho, que doideira que eu passei. Ponto chega, né? Que ponto, tipo assim. E aí ali, naquele momento, teve um dia, cara, eu olhava pras paredes, eu via nas rachaduras das paredes, saíam tipo uns bichos assim, uns palhaços, uns cachorros. Isso no hospital? No hospital, mas era tipo uma visão, uma coisa assim, uma perturbação. Uhum. E aí teve um dia que eu percebi eu tô morrendo, daí eu peguei, olhei pro teto assim e falei, Deus, cara, só peço perdão por toda a doideira que eu já fiz, não quero que tu me salve de nada não, só tô aqui, ó, só quero morrer em paz, então, e que os meus pais não sofram, cara, dá alguma coisa aí, tu que é o cara da parada. Falei, só joguei umas palavras pro teto assim. Cara, o outro dia, ali pelas 6, 7 da manhã, eu já tava sentado na cama e com uma parada, assim. Tipo um ânimo. E nem me liguei do que era. Tinha jogado umas palavras pra Deus ali um dia. Isso foi 2009 daí. Antes foi 2004, quebrei o braço. Lá em 2009 eu tive essa parada aqui nas enzimas ali e tal. É tipo uma crise hepática que eles falam, começa. E, cara, comecei um negócio de viver, mas ainda tava podre, né? Tipo assim. Aí meu pai chega com uma Bíblia pentecostal, aleluia. Cara, uma Bíblia zona, um tijolão assim azul, escrito pentecostal em cima. Pof! Bota a Bíblia em mim assim. Aqui, ó, o negócio é o seguinte. Meu pai, ele é meio durão, assim, sabe? A gente já teve umas tretas, eu amo ele, mas ele é durão, não é muito do toque. Entendi. Só que o cara fala umas paradas e acontece, é bizarro. Ó, o negócio é o seguinte, pai Arnaldo, fica na paz aí, te amo. O negócio é o seguinte, a gente tá fazendo não sei se tu vai entender, é como se fosse uma corrente de oração aí com a irmã Maria do Amaro, já falecida, lá de Camboriú. Mais umas irmão e tal, a gente tá orando por ti, não sei o que, e Deus falou que tu vai sair daqui. Daí eu olhei assim, eu fui falar, né, ontem, não fala nada, só aceita aí, e o seguinte, e vai ser quinta-feira. E cara, isso era tipo assim, sei lá, segunda talvez. Aí eu dei uma risada, eu falei, eu tenho que ficar, não fala nada, tipo assim, eu não sabia o que era murmurar, né, murmurar. Não fala nada, eu já ia falar, cara, eu tenho que ficar um mês em observação, cara, eu tô aqui há menos de uma semana, tu acha que eu vou sair quinta-feira, mas eu não falei nada, eu me aguentei ali, mas eu pensei isso, né, e eu ia falar, ele não fala nada, e aquela Bíblia zona, cara, eu peguei aquela Bíblia, resumindo, é muito detalhe, é muita história, mas assim, comecei a andar pelo quarto, tinha um senhor com câncer terminal no meu lado, um outro que tinha operado um câncer no estômago, eu vi um cara morrer na minha frente, no outro quarto, na minha cama, assim, onde eu ficava aqui, dava na porta, dava de ver, né? E a porta sempre ficava aberta. No quarto da frente, tipo, morreu um cara, que eu via todo dia ele, assim, teve um momento que só a barriga mexia e a galera correndo. Aí eu fui caindo a ficha e falei, pô, eu acho que posso ser o próximo aqui, né? Tô na portinha. E foi aonde eu pedi, tipo, Senhor, Deus, sei lá o que é, mas assim... me perdoa as doideiras aí, mas assim, é aquele negócio que eu falei antes. E aí, deu esse ano, meu pai veio e bum, a Bíblia pentecostal. Cara, foi passando os dias e foi me dando força, cara. Força, mesmo com o cocô colorido lá e tudo, fui ficando com força, uma esperança. Lembro que eu tentava subir assim na janela pra ver lá fora, sabe? Tinha um dia de sol, assim, via só um pouquinho, não era uma janelona, era só uma janelinha do banheiro que dava de ver lá fora, assim. E eu, caramba, cara, que doideira, eu acredito, velho, eu vou sair daqui quinta-feira. Só que até aí eu já tinha mexido com muita coisa, cara, muita coisa, tipo assim, rituais, andava em cima de cemitério sozinho, bebendo vinho no cemitério, curtia a morte.
eu tava vivo, mas eu curtia mais a morte do que a vida. Entendi. Sabe? E tipo assim, muita coisa, assim. Chupava sangue, cara. De verdade, tipo assim. Até tem uns livros, né, de vampirismo astral, aí começa o lance de, também algumas coisas de ocultismo, a bruxaria clássica, né, o normal. Enfim, misturava tudo, astrologia também um pouco, e filosofia também, várias coisas assim. Mas deixa eu voltar pro... Chega lá no hospital, cara, vai, segunda, terça, quarta. Falei, cara, amanhã eu vou sair daqui, velho. Cara, peguei com soro e tudo. Soro e plaquetas eu tava tomando. Então era duas ou três bolsas penduradas num negocinho assim, na veia. Cara, eu peguei, olhei, tem rodinha, nós vamos caminhar. Se vocês não caminharam até hoje... Falei pro soro, né, e pras plaquetas, bora dar um rolê nesse hospital aqui, ver as freiras, né, que tinha umas freiras que passavam lá e tal. Cara, saí com o soro, o sangue voltando, a Bíblia no braço, feito um desses crentes doidos, assim, sabe? No bom sentido. E arrastando aquele soro pelo hospital, pelo corredor, andando igual uma véia, assim. Nada contra as véias, tem um monte de véia por perto, mas assim, eu daqui um tempo também vou ficar, se Deus permitir. E arrastando, cara, e andando ali, todo encarangadinho, com a Bíblia aqui, arrastando o negócio. Fui até a cantina, voltei. Aí um outro enfermeiro, o que tá fazendo aí? Tá maluco? Não sei o quê. Eu vou sair daqui. Deus falou que eu vou sair daqui. Isso era na quinta? Isso eu já tava na quarta já criando coragem. E falei, amanhã... Eu pensei, eu começo a fazer o exercício hoje, amanhã eu sou liberado. Cara, chega aqui e eu começo a falar pra todo mundo, cara. Com a Bíblia, feito doido, né, cara? Com a Bíblia... Até eu tenho uma música chamada De Vampiro a Louco. Tem gente, a galera tradicional às vezes não entende a linguagem. E também não, acho que não é pra galera tradicional Sim. essas coisas. Mas é porque realmente é a loucura da cruz. Eu era vampiro, de curtir a escuridão, mas agora não tem como, é uma loucura, não tem. Porque pra pessoa normal é doideira, né? É doideira. Tipo, uma pessoa racional totalmente, ô cara, senta ali, tu tá morrendo, cara, o que é isso aí, né? Ali eu já tava ativado na fé e nem sabia. Com a Bíblia e tal. E aí fui dando rolê, chega quinta-feira. Cara, eu acho que essa história eu nunca contei em podcast, assim. O resto aí, tudo, mas essa me veio hoje, assim. Que é muita doideira, assim, de história. Cara, aí... Quinta-feira de manhã eu já levanto cedo, mesma coisa. Pego o sorinho, dou um rolê, volto. Aí falo com uma enfermeira ou outra e tal. Aí a enfermeira fala, não, hoje a médica, doutora Samara, nunca esqueci o nome, um anjo, cara, aquela mulher. Samara do Prado. Samara G do Padro. Cara, essa mulher é sensacional, cara. Pensa numa médica de verdade, Top. Sabe? De verdade. Ela chegava, eu já tava bom. Tipo assim, o jeito. Tem gente que parece que tem um dom do negócio, né? Cara, pastor, eu chego, começa a falar, cadê a doutora Samara? Doutora? Não, parece que hoje ela não vem mais. Ela vem de manhã cedo, hoje, quinto, daí passa sábado, parece agora aqui. Eu, não, mas por quê? Porque eu vou sair daqui, cara, comecei a determinar o negócio. E a galera tirava onda, né? Não sei, não vai dar. Aí eu já era, tipo, acho que depois do meio-dia, assim... Não, já era de tarde, cara. Já era de tarde, lembrei. Eu começo a dar uma volta de novo com o sorinho, deixo a Bíblia no quarto, dou uma volta com o soro e as plaquetas. Aí volto pro quarto, cara, eu tô resumindo, aconteceu várias coisas. Mas assim, quando eu volto pro quarto, tá um pessoal de um paciente de câncer no estômago, que ele tinha operado, a família dele tava ali. Foi bom ver. O senhorzinho eu não vi mais, eu acho que, sabe? Porque ele tava muito mal, o senhorzinho eu acho que foi. Mas o tiozão ali ainda ficou bem. Aí eles até brincaram, falaram, acho que tu vai embora hoje mesmo, porque a doutora passou por aí, e dizem que ela não passa hoje. Eu falei, mentira, cara. Cara, a enfermeira vem meio esquisita assim, e ainda fala, a doutora vai te liberar hoje, tá? Eu falei, caraca. Cara, eu lembro que eu dava glória a Deus sem saber o que era glória a Deus. Tipo assim, já comecei a arrancar as coisas e tipo assim. Aí a doutora veio e falou, eu vou te liberar, mas é o seguinte, com uma condição, tu vai tomar esse negócio aqui que era tipo
tipo, sei lá, um cataflã, um remédio para os órgãos, para tipo limpar fígado, limpar os órgãos. A tua dieta é essa aqui agora e tal e tal. E assim, ó, se der 2 dias, qualquer coisa, qualquer dor, qualquer coisa acontecer, tu tem que voltar. Se não der nada, daqui tipo tanto tempo, eu não lembro tudo certinho, mas tu vai ter que voltar aqui pra gente ter um acompanhamento e tal. E eu voltei, só que depois de muito tempo. Uau. Tipo assim, muito tempo. Eu voltava lá fazer... Eu voltei, eu tive que fazer um hemograma, né, de sangue. E as plaquetas lá em 170 mil de novo. Tudo certo. Não sentia mais dor. Só que teve um detalhe muito doido. Quando eu tava voltando, já tava escurecendo, era fim de tarde. Eu tava voltando, cara. Eu não sabia o que era falar com Deus, cara. E eu senti assim, ó. Tu não vai voltar pro teu quarto. Que eu morava com meus pais ainda ali. E o meu quarto era um altar das trevas, cara. O meu quarto tinha até crânio, tinha várias coisas. Uns bichos mortos, empalhados, várias doideiras, pedras. Eu gosto, até hoje eu gosto de pedras, né? Pedras preciosas, cristais. Eu acho que foi Deus que fez. Sim. Só que se tu usar uma coisa pra um Não lado... idolatrar. Né? Pro lado ruim, aí, né? Foi ele que fez, tá louco? Mas eu tinha muita doideira, um altar mesmo, assim, visível, colocava uns negócios e tal. Só que não era isso. E aí quando eu estava chegando mais perto de casa, assim, eu senti meio que uma opressão. Falei, cara, é real, mano, tem alguma coisa nesse quarto aí, cara, só pode ser, né? Tipo, o meu pai vira pra mim e fala assim, ó, tu vai dormir no sofá da sala, no mínimo por 1 semana. Porque eu passei pelo teu quarto no dia que tu foi internado e tinha um satanás ali que começou a falar que ia te levar igual levou todos os filhos da redondeza aqui. E eu já sabia disso, cara. Eu sabia dos filhos das redondezas. Muitas pessoas, cara, tipo assim, os filhos morreram no meu quarteirão ali. Só eu que não. E era assim, ó, é tipo um círculo o negócio, sabe? Não sei qual é a pira né, qual é o negócio ali, mas... tinha uma coisa pesadíssima, assim. Uma menina se jogou do prédio. Uma outra tava com uma caneta, engoliu a caneta, morreu. Outro bebeu, bateu o carro num poste e morreu na hora, saca? Caramba. Só coisas assim que tu fica, pô, mas... do nada. Tipo assim... E tava eu ali. E eu, tipo assim... Vamos dizer que Deus falou isso pra mim, só que sem o meu pai saber. E Deus falou pra ele sem eu saber também. A mesma coisa, naquele dia eu entendi, caraca, velho, Deus é uma parada viva. Não é um amuleto. Eu comecei a, sabe? Porque, pô, se falou com meu pai, é uma energia, cara, que fala com as pessoas, sabe? Tipo, falou com meu pai, cara, eu passava na porta do meu quarto, me arrepiava todo o meu braço, assim, ó, só um lado. E aí eu fiquei quietinho no sofá lá, quase 1 mês eu acho que eu fiquei lá. Aí fiz uma limpeza depois no meu quarto. Bom, ainda assim eu não fui convertido, como a galera fala. Ainda assim, pô, tô mal, eu tenho Deus. Tô bem, vou viver minha vida, meu irmão. Sim. Sabe? Tipo assim, tô bem, vou viver minha vida. Um trajeto de muita vez. Meu Deus do céu. Vou voltando ali, vamos voltando, vamos dar um rolezinho na night, vamos não sei o que, quando vê... envolvidos nas trevas de noite, doideira, e som, e, cara, e drugs, né, tipo, e foi de novo. Aí agora eu vou pular todas as experiências malucas, eu vou falar do dia entre 2 a 3 de novembro de 2012. Esse foi o dia que marcou, que eu falo, morri, cara. Morri, não sou mais aquele cara, aquele nome. Tem gente que me conhece pelo meu nome normal, né, que eu não falo mais. Não tô nem aí se me conheciam antes e querem me buscar. Cara, se Deus quiser, vai achar. Eu prefiro complicar pra não me achar do que ficar, estou aqui, agora uma versão gospel. Não é isso, entende? Porque tem muita gente que me pergunta, usa teu nome. Não, cara, deixa o nome pra lá. É uma opção tua também. Deixa o nome pra lá, tipo. Mas assim, cara, aí eu namorei uma menina que também era do rolê trevas. A gente ficava curtindo... as trevas junto, ela às vezes se cortava, eu também me cortava, ver o sangue escorrer, cara. Tipo umas coisas pesadas, sabe? Pode falar isso? Bom, à vontade.
Doideira, né? Mas assim, existe essas coisas, cara, né? Agora eu falo meio aqui, não sinto nada, porque é triste, sabe? Mas assim, existe essas coisas. O ser humano, ele vive muitas coisas que as pessoas nem sabem, sabe? Às vezes um sorriso esconde muitos cortes, muitos abusos, muita doideira. Então a gente tem que ficar alerta aí, cara, com as pessoas, não de julgar. Eu não gosto dessas coisas de porque eu sou de Jesus, eu sou de Buda, eu sou de... Não, cara, não é a religião, sabe? É o próprio Cristo de verdade vivo, cara. Esse sim, quando fala com a gente, não é diferente, sabe? E aí, cara, namorando essa menina por alguns anos, a gente era a maior treta. Um querendo matar o outro, um brigando com o outro, doideira acontecendo. Meu Deus, cara, meu Deus. Eu queria ajudar ela e só piorava. Ela queria me ajudar e a mesma coisa, sabe? Só que um dia, num pendrive, na época era pendrive de música, não tinha, acho que não tinha nem Spotify. A gente pegava um pendrive, botava na televisão e ouvia a música, aquela tela azul assim. Sim, No meio do nosso pendrive emo, gótico, assim, que a gente curtia aquelas músicas densas, coisa ruim mesmo, só que, né, pra essa galera, pra mim na época era bom. Veio uma adoração, cara, em inglês, e me indignou profundamente. Tipo assim, não acredito que botou isso aí. Não sei, tira, sabe, aquele negócio, tira essa coisa horrível, né? O resto tudo ali que era trevas era muito massa, loucura, mas... Cara. Eu fiquei indignado, fiquei de pé, chutei uns negócios assim. O que é isso? Ficar ouvindo essas coisas, essa galera aí, não sei o que, hipócritas, aquele rebelde, sabe? Que hipocrisia, não sei o que. Gravar música de Jesus, eu falando. Cara, a gente termina alguns meses depois, assim. Eu em casa sozinho, com meu traje gótico ali e tudo mais. Não tem nada contra o estilo gótico, não, tá, sim, gente? Se você é gótico aí, não tô falando contra nada. Você viveu. É uma parada que eu vivi pro lado ruim. Então, assim, se é ruim pra pessoa, eu acho que é ruim, né? Aí vai de cada um. Cara, eu em casa, essa época, eu era... O que eu posso falar aqui pra não ser muito... Cara, eu era atolado em pornografia. Falar baixinho. Mas assim, atolado já era normal pra mim. Era como se eu vou tomar um copo de água ali. Sim. Vou ver umas doideiras, sabe? E doideira. E também, a pornografia é uma coisa que... tu começa... É como falam das drogas. Tu começa fumando, sei lá, um cigarrinho daqueles que deixa meio tontinho. E daqui a pouco... O negócio vai afundando, né? E nada mais faz sentido, nada mais dá prazer. E eu era assim. Aí eu acordei e pensei, eu vou lá no meu home studio fazer alguma coisa pra me dar alguma coisa, né? Que é muito louco. Sem Cristo a gente quer tudo pra gente. Sim. Com Cristo é tudo pro próximo e é uma outra doideira. É plural, né? Singular. Cara, quando eu chego, eu sento, me vem a sensação daquela música que eu tinha ouvido há um pouco de tempo atrás, na casa da mina lá que eu namorava. Eu falo, ela me ajudou, cara. Se tu estiver assistindo também, quase falei te amo, eu não posso falar isso, mas assim, em Jesus te amo. Amém. Mas me ajudou, cara, sabe? E espero que ajude ela também um dia, não sei como é que tá, mas assim... Cara, me dá uma vontade de pesquisar em vez de as doideiras. Eu vou pesquisar quem que são esses caras. Só que eu não fui com amizade pesquisar. Eu pensei assim, eu vou pesquisar só pra, sabe, ver esses caras cantando essa coisa nada a ver aí. Xingava eles, cara, xingava. Botei Set a Fire, era o nome da música. Botei em inglês, apertei, só vinha música esquisita. Set a Fire. Que é um título em inglês muito utilizado, entendi, né? Tipo... faça-se o fogo, ou queime, né? Ou acenda um fogo, set a fire. E aí começou a vir, eu fiquei procurando, set a fire, umas músicas antigonas assim, eu falei, cara, não é nenhuma dessas, fui indo, de repente, vi uma com cara assim dos negócios crente. Eu já tinha visitado algumas igrejas, eu já tinha ido lá naquela que curou meu braço, sim, em outra, volta e meia eu entrava, mas sabe... Enfim. Cara, acho a música, aperto o play,
YouTube, isso. Na época que nem tinha propaganda, não lembro de propaganda naquela época. Cruzei os braços. Vamos ver esses idiota aí. Bem assim, cara. Vamos lá, toca aí. Tuf. Cara, mas era tipo um espontâneo. Tinha hippie, tinha roqueiro, tinha gente normal de roupa de, sabe, empreendedorismo, sei lá. Tinha de tudo. Uma galera, todo mundo misturada, tocando a mesma música, uns com o olho fechado, outros batendo palma. De tudo. Daí eu já comecei a ficar meio amolecido, assim. Falei, cara, como assim? Aí no lado apareceu um vídeo assim, ó. Seraphire com legendas em português. Falei, pô, Seraphire eu sei o que é, mas ele falava umas coisas meio enroladas. Falei, eu vou botar pra ver. Quando eu botei em português, as legendas parece que entravam nos meus olhos, cara. Como se fosse uma pedra. Uau. Sabe, uma pedra... A sensação que eu tenho de explicar isso é que, tipo assim, ó. Cada palavra era uma pedra, aí jogava. Quando eu lia, a pedra vinha, entrava, aí eu fazia assim e caía lá no fundo, como se eu fosse um poço parado, sabe? E pum, aí dava uma emotions, assim. Começava a dar uma emoçãozinha e eu... O que é? Vai chorar com esses mané aí? Tá maluco, pô? Tu é... Travelers. Eu falava, eu verbalizava. O que é isso? E aqui, ó. De repente... Cara, Tlim, uma lágrima. O que é isso? Cara, de repente... Mais pedrinhas de palavras entrando. Eu sozinho. Eu falei, tô em casa, eu vou chorar com isso aqui. Que mané, tá maluco? Sou homem, cara. Cara, eu vivi um momento... Esse momento foi um momento que eu não tinha mais sentimentos. Eu já tinha tentado suicídio, tinha acontecido várias coisas. Eu pulei ali algumas coisas porque é muita... Sim. E uma das coisas que eu lembro que eu tinha era um bloqueio. Se eu quisesse assim, ó, não vou sentir nada, então eu vou namorar sem sentir nada. De tantas frustrações, traições, é adotado, não é, quem que falou, quem que não falou, aprovação. Eu fui criando um negócio de parecer que não sentia nada. Então, assim... Pô, eu lembro que namorava umas menininhas que amava, assim, só que, assim, vacilava comigo, cara. Tipo assim... Eu botava uma postura de não sentir nada e meio que invocava as trevas, assim, um negócio, sabe? E fiquei durão, cara. E, de repente, aquela musiquinha ali, voz e violão e uns batuque dos crentes americanos ainda... me amolecendo e eu não aceitando, cara. Eu aqui, ó, pô, que é isso? Que de repente, pum, uma lágrima. Depois da lágrima, eu senti um cheiro no ar. Como se fosse de família, só que... Muito louco isso. A memória que eu tenho é cheiro de ovelha. Que é um cheiro que tu reconhece. Não sei se já cheirou uma ovelha, mas é meio esquisito isso. Mas é que... Eu já tive algumas experiências de ovelha de verdade, e eles têm... Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome, que tem um cheiro de ovelha. E quando eu vejo ele, eu dou um abraço forte. Pô, eu tava com saudade do teu cheiro, cara. Que ele tem cheiro de ovelha. Mas assim, ó... a ovelha, ela tem um cheiro dela. Um cheiro de infância. Um cheiro de familiar. Tá? Mas que me lembrou ovelha. Eu viajo nisso. E ao mesmo tempo, teve uma conexãozinha com igreja. Comunidade. Cara, quando eu senti esse cheiro e as lágrimas começaram a pingar, já tava acabando 5 minutos e 30 e poucos de vídeo, eu cheguei a pegar o vídeo, botar no começo de novo, pra não parar de aquela condução. A música tava como se fosse uma condução, ela entrou, a frequência da música entrou como se fosse uma condução no ambiente, sabe? E foi me conduzindo, assim, para um outro lugar. E eu olhando tudo, parecia que em segundos passava tudo. Aquela Bíblia que meu pai tinha me dado, eu queimei. Passou tempo, aquela Bíblia pentecostal. Tava no topo dos meus livros de filosofia, de astrologia e tal. Uma pilha, cara. Não era uma pilha muito grande, mas era uma pilha assim. Ficava bem na reta da minha cama. Teve um dia, sem eu estar na igreja, sem eu... Cara, falar com Deus, sei lá, sabe? Tipo, sem orar. A Bíblia acendeu no escuro. Uau. Aquela Bíblia lá que eu fiquei com... Eu ganhei ela no hospital, que eu saí e tal. Ela acendeu no topo dos livros, de noite, de madrugada. Eu incomodado, assim, de repente... Tá, o que é isso? Eu acordo, assim, em um clarão. E fazia assim, ó.
a luz, né? Tô tentando... Sim. Como se fosse aquelas... Sabe aquelas... de pescaria, aquelas boias de pescar peixe-espada Sei, que a galera sei. atira, mas não era verde, era um tom mais azulado. Cara, eu pensei em algumas coisas, eu olhei e falei, os crentes são doidos, cara, eles fizeram uma Bíblia luminosa, eles são muito doidos. Aí a segunda coisa eu pensei assim, cara, essa Bíblia tá acendendo, velho. Ela tá acendendo no escuro. Aí na terceira coisa eu não lembro direito, mas assim, ó, me veio a primeira acho que foi uma das primeiras revelações que eu tive, de tipo assim, aconteceu uma coisa e aí o Espírito Santo vem e te fala, e eu nem sabia se eu tinha ou não tinha, né? Mas eu senti bem assim, ó, só observa, cara, esse ali é o único livro com luz viva. O resto aqui, ó, as folhas sulfite que tu desenha, né? Fui artista plástico, design e tal, há muitos anos, então tá ali, ó, tudo apagadinho. Aí eu ouvi isso mesmo, dentro da minha consciência aqui. Mas olha o que tá acontecendo. Eu falei, caraca. Pô, meu pai já chegou com uns gravetos na mão uma vez. Fui lá, acordei ele veio todo torto, tipo assim, de madrugada. O que que deu? Cara, a Bíblia que tu me deu, ela acende no escuro. Tá maluco? O que é isso, cara? Ô, vamos lá no quarto ver. Aí eu liguei a luz, ela já não tava tão acesa, mas daí eu desliguei, lá tava ela. Bem pouquinho, meu pai viu o finalzinho, assim. Eu falei, cara, o que é essa doideira aí? Meu pai é uma figura duraço, assim, né? É assim mesmo, cara. Tem umas coisas de Deus que é assim, mas não se acostuma, não. Não se acostuma muito, não. Porque tem coisas que Deus faz só uma vez na vida. Então aproveita aí e vai dormir. Meu pai, figuraça. E é real, nunca mais acendeu uma Bíblia na... Essa Bíblia levaram de dentro de uma igreja. Essa Bíblia. Ela já estava toda rabiscada, que eu esmirilhava ela, assim, estudava muito. E aí um dia, acho que na cabana de oração mesmo, alguém levou enganado, assim, eu nunca mais vi, cara. E ainda depois eu lembro que Deus falou assim, relaxa, cara, só pra te não ter nenhuma idolatria com coisa, tu tinha isso antes, cara, eu era agarrado nas coisas. Se tu me desse essa xícara, cara, ninguém toca. Pastor Diogo me deu a xícara, sabe? Cara, hoje em dia, tipo assim, sou até desapegado demais. Se a minha esposa não cuidar, Mas isso que teu pai falou é uma verdade, cara, porque eu tive uma experiência também. Conta aí. Com a função de ver o chão no monte, todo luminoso, e eu peguei aquele monte de graveta e coisa e disse, Senhor, pelo amor de Deus, eu vou botar aqui na Bíblia, deixa minha esposa ver também, e desci o monte, e fui. Cheguei em casa, amor, ela dormindo, e eu abri a Bíblia, o negócio tava do jeito que eu tinha peguei. Cara... Mas nunca mais tive essa experiência, mano. Então eu acho assim que tem coisas que Deus parece que ele permite pra que, cara, algo diferente aconteça dentro da gente, sabe? Sim. Que foi essa Bíblia, deve ter virado 1 milhão de chaves dentro de ti. Cara, a primeira coisa que aconteceu foi esse lance de tipo assim, aqui tem vida, luz de verdade. O resto é meio que um combo do ser humano com suas, sabe... claro, a gente aí vai entrar, não vou entrar em negócio de teologia, não sei o que, né? Cada um também... Uma experiência com Deus, né? Mas aquilo ali foi marcante. E agora voltando, né? No meu home studio, diante daquele vídeo da música Set a Fire, do United Pursuit, acho que é. Eu não sei como é, eu até hoje não sei como é que fala essa palavra direito, mas é tipo isso. Acho que é Pessoas Unidas, não sei. Um pessoal lá meio... do Will Reagan, o nome do cara que fez a música é Will Reagan. E aí, cara, que depois ficou conhecidaça, depois de anos a música ficou muito conhecida como Acende um Fogo. Acende um fogo no meu coração que eu não possa conter nem controlar, quero mais de ti, Deus, quero mais de ti. Eles fizeram a tradução, a gente, o brasileiro é massa, né? Eles tudo faz uma traduçãozinha e bomba, né? E aí, depois de anos, mais tarde, fizeram essa... Isso foi em 2012 que eu tô contando. Mas ainda não chegou ao fim, agora testemunha ali. Cara, eu chorei, tive esses insights, botei pra repetir o vídeo e de repente eu comecei a sentir um cheiro familiar, um negócio assim, comecei a me olhar e caí de joelhos naquele escritório onde eu era atolado em doideira, coisas, né, vícios, enfim. Caí de joelhos ali, cara. Chorava igual, sei lá, o meu filho, quando ele quer muito uma coisa, eu falo, não dá, cara, não dá.
Tem coisas que tu ainda não... chora de sair o ranho, assim, sabe? Por tudo. Tipo, parece que o cérebro derrete, assim, e começa uma limpeza. E, cara, eu senti como se tivesse uma luz atravessando, mas era a sensação... Sabe, lembra dos ursinhos carinhosos? Aquela luz que saía do peito, assim, que passava, passava paredes, né? Passava as nuvens. Foi longe agora. Cara, eu sou um pouco da época, né? A galera não bota fé. Cara, atravessando o meu teto. E eu sendo iluminado, assim, eu via e sentia essa luz. Em diagonal, assim, ó. Pode ser uma experiência meio mística, mas não é isso que eu quero falar. Não é nada místico. Hoje eu não sou místico, sabe? Mas é que a realidade celestial, ela existe também. Eu acredito. Sim. Eu já vivi algumas experiências e não peço pra Deus essas coisas, não. Quero viver as doidas. Tá louco? Não é isso. Cara, mas era uma luz de amor, cara. Uma luz, assim, um negócio que eu não conseguia abrir. A glória de Deus que a galera fala, pode, né? Eu acredito. Eu não conseguia nem abrir o olho, cara. Só pedia perdão ao Senhor, nem sabia com quem que eu tava... Quer dizer, né? Acho que ali eu comecei a entender com quem que eu tava falando, com quem eu tava me comunicando. E, cara, de joelho no chão, e botava pra repetir aquela música quando acabava. E uma choradeira. Eu fazia assim, nessa tatuagem, assim, ó. Berrando, sozinho em casa. Porque enquanto eu era iluminado, eu percebi que eu tava sendo só um personagem criado por mim mesmo e pelas influências malignas, sabe? Tipo, pelas coisas ruins, assim. E pra aceitação, né? Hoje em dia, se eu me vestir de preto, de branco, de qualquer coisa, eu tô bem tranquilo. Porque, sabe, eu sei que é isso aqui, deu, tipo assim, deu, eu me encontrei nele, sabe, em Jesus. Então não é nem a religião, foi isso, foi em Jesus, em casa, cara. Nem sabia que isso era possível, sabe. E fiquei de joelho ali uma meia hora botando o som pra repetir, porque me dava uma calma, né. Não acho que a música seja o grande X da questão, não, só foi que o condutor, ali só. foi. Tanto é que a galera me pergunta nisso, e eu sempre gosto de falar, tipo assim, até hoje eu não sigo os caras na internet, assim, e tal. Não ouço a música todo dia, deve fazer anos que eu não ouço, sabe? Por quê? Porque, cara, foi realmente uma... E eu vi muita verdade nessa galera ali também. Porque tu não vê eles fazendo força, sabe, pro negócio que eles estão fazendo acontecer e chegar. Chegou em mim, cara. Talvez eles nem saibam. E acho com que certeza com certeza não sabe. Cara, mudou a minha história, mudou tudo. Meu nome, a minha família. Cara, de anos depois, o cara que não queria casar mais de tanta frustração e achava que nunca ia amar ninguém, não sei o quê. Eu casei com a mulher mais maravilhosa que pudesse existir, sabe, Cássia. Não queria ter filhos, tinha um medo de tudo que eu já fiz na vida, que eu tomei, que eu não pudesse engravidar, né? Ou que pudesse vir alguma coisa totalmente esquisita de tanta doideira que eu fiz. Pô, tem 3 filhos maravilhosos, sabe? Meus pais que eu xingava o dia inteiro, cara. Eu era mal mesmo, sabe? Tipo assim, a gente às vezes dá umas tretadas, mas não xingo, né? Coisa de pai e filho. Mas assim, pô, amo eles, entende? Ganhei uma sogra, até uma sogra eu ganhei, uma sogra massa. Falam pra caramba que as sogras são tudo cascavel e não sei o que. Pô, a minha é uma bênção, cara. Também, cara. Pô, mais uma mãe. Depois de 1 mês de casado, eu conheci a minha mãe biológica, cara. Uau. E eu tava na igreja, eu congregava no Mevan. Eu chego no culto, olho pro lado uma senhorinha, olhei pra ela. Lá veio aquele cheiro familiar de novo. Não acredito. E vem de repente essas coisas de Deus, né? A gente não fica com... Senhor, amanhã, hein? Não tem, não, pra mim, pelo menos, nunca existiu isso. Existiu tipo assim, ó. Tá aqui, é agora, porque agora é o momento. Tu tá pronto pra isso aqui. Meu Deus. É minha mãe? Não. Calma. Eu sou meio afobado, né? Não, mas... Pode ser que ela seja daqui, hein? Cara, o culto acabou. Eu nem prestei atenção na pregação. Ficava olhando pra senhora no meu lado e falando com Deus. Falei, cara, sério? Sério. Aí eu fui lá na frente, falei com a Iraci, a pastora Iraci, a mulher do Luiz Hermínio, né?
Eu falei pra ela, pastor, é o seguinte, se vir alguma mulher aqui procurando pelo nome tal, pelo Gui, nascido em 86, assim, no Marieta e tal, um filho que foi dado clandestinamente ainda. Eu fui encomendado clandestino, cara. É uma folha de papel ao maço. Não é nada, sabe? Caramba. Cara, passou matéria até de 86 no Fantástico sobre isso aí que aconteceu. Porque a galera tava dando os filhos clandestinamente, só que tinha uma mulher que vendia ali no Marieta, na época. Ela vendeu uns filhos, eu achava que... Aí eu fui atrás, quase entrei em contato com algumas mães pela internet, Facebook ainda, que estão até hoje procurando os filhos, cara. Meu Deus. Doideira. Aí a minha mãe, depois que... Quando eu brincava, minha mãe falava que se eu não tivesse ido pra aí, eu ia estar no Iraque. Aí, cara, aí é que, sabe, a minha cabeça de criança, adolescente, era sempre assim... Bah, tu é gaúcho, tu é não sei o que, e aceitação, e da onde sou, quem sou, então foi esse... Entende? Quando eu recebi de uma pessoa de confiança que foi da minha família que falou, Gui, é o seguinte, tua mãe não quer te falar, ela tenta te proteger disso, só que assim, tu já tá ficando grande, daqui a pouco meus amigos já estavam falando, bastardinho! Porque os meus pais, eles vieram do nada, mas eles cresceram bastante em Balneário financeiramente. Entendi. Trabalharam pra caramba. Eu acho que até demais. Falo pra eles. Vocês trabalharam demais, eu acho. Mas, beleza. Que a minha tia, ela tentou me... Como é que eu posso falar, cara? Ela tentou me proteger do que viria, mas já tava vindo. Minha mãe não aceitava contar pra mim e tal, achava que eu ia fugir, que eu era... Eu acho que ela me conhece, então, né, pode ser que... Só que daí quem me falou, me puxou pro canto e falou, tu tem que entender que tu não é filho da tua mãe. Você é adotado, assim, tá? Mas fica tranquilo, teus pais te amam, não sei o que. Cara, entrou um gelo em mim, eu era criança ainda, um gelo. Sabe aquela brincadeira de jogar gelo quando tu tá distraído? Uhum. Que alguém vem assim, gente boa pra caramba, e bota uma água geladona que tu... Cara, foi tipo isso. Entrou um negócio assim, e a partir dali, eu só ouvia. Eu digo brincando às vezes, eu acho que eu ouvi primeiro a voz de Satanás na minha vida, sabe? Porque aquele dia eu lembro que eu ouvi assim, tu é filho da perdição. Cara, eu era uma criança, não pode ser... Como é que tu vai falar isso pra uma criança? Entende? E daí foi todo esse rolê que eu tô contando rápido e tipo assim, tem muitas outras doideiras, mas as que Deus trazer à mente agora, a gente orou pra isso acontecer. Bom, e aí é só um parênteses desse lance da adoção que é muito forte e tal. E cara, foi doideira, porque daí eu casei, um mês depois, fui falar com meu pai, daí minha mãe veio falar, e aqueles nervosismos que te davam, agora que tu é casado, tem te dado? E a minha mãe às vezes fala meio provocando ela, pra ver se vem, sabe? Quem mais te conhece é quem mais te provoca, né? Daí eu falei assim, olha mãe, eu acho que era sobre outra coisa esse nervosismo. Hoje que eu tô começando a entender as coisas de Deus, eu acho que é porque eu não sabia direito de onde eu era e tal. Por mais que nunca faltou nada, nunca me faltou amor ou qualquer coisa vinda de vocês. Mas talvez a verdade. Uau. Sabe? É que não sei o que. Já começou a chorar, ela é muito emotiva. E tudo bem. Daí eu falei, não quero treta. E meu pai já bateu na mesa, já é um pouco mais... Pá! Eu tenho um documento no cofre lá e... O cofre só tem documento, né? E quando tu quiser saber, nós abrimos lá e vamos atrás pra ver. Cara, dia depois ali eu liguei pra ele, é real aquele negócio, não falei nada ali na frente. Vem aqui às 3, 4 horas. Cheguei lá, ele tava com a cartinha, papel ao maço, já velha, tipo, escrita. Eu, dou meu filho no dia 8 de outubro de 1986, para Arnaldo e Lourdes, não sei o que. Aí testemunha uma outra pessoa, daí eram umas letras diferentes, tudo na mão. E assinado. Aí tem um endereço aqui, ó, Rua Pedro Paulo Cândido, não sei, lá em Itajaí. Aí a gente foi lá, cara. É mais uma história, mas resumindo, a gente não achou a parada, não achou a casa, não existia mais a casa.
E a gente começou a ir quarteirão por quarteirão e sentindo. Orando e sentindo. Tipo assim, eu falei, ó, pai, vamos orar o Espírito Santo aí, porque nós não vamos dar conta não, cara. E a gente foi orando e sentindo. Manicure, aqui todo mundo fofoca. Se não souber aqui... Quando eu entro na manicure, assim, cara... uma casa normal, assim, manicure. Aberta, só que ninguém dentro. Ninguém. Ali eu desisti, cara. Falei, não é possível. Então, Deus não quer que eu saiba disso. Porque a gente tá com o endereço. Veio aqui e tal, já faz um tempo aqui. Na manicure não tem ninguém, cara. Tipo assim, onde poderiam falar alguma coisa com... Né? Certeza que é ali, tipo, a pessoa tal, com sobrenome, né? Cara, de repente eu escuto meu pai lá atrás dando uma risada. E pela risada, eu já sabia que é quando ele tem uma pista. Meu pai dá uma risada que é tipo... sabe quando, tipo, saquei. Tipo, quando tem uma pista ou o endereço, alguma coisa. Eu falei, cara, ele encontrou o endereço, alguma coisa. Mas fiquei de boa. De repente, meu pai bate na porta. Sai aí, dá um abraço nessa mulher aqui que ela disse que é tua mãe. Caraca, cara, eu olhei assim a mulher. Cara, minha câmera aqui, ó, desfocou. Virou uma lente daquelas 50mm que só foca a pessoa, sabe? Eu olhei pra ela e tudo ficou desfocado, cara. Tudo assim, ó. Eu só via ela assim, caramba, daí eu vi aqui, ó, ela tem o nariz igual ao meu, o olho redondo igual, assim. Daí eu falei, caraca, velho. Daí a gente se abraçou. No meio da rua, cara. Eu não queria saber de carro, de nada, mas se abraçou. Daí ela olhou assim, bem mansa, bem... Fala com uma voz bem... Quando eu tô calmo, eu acho que eu sou um pouco assim também. Bem... Meu, é ele? E eu assim, caraca. Cara, na hora, velho, eu me senti o super-homem. Uau. E eu falo pra mãe, a minha mãe hoje já tá mais curada disso, né? Não é por causa de sentimento de... É minha mãe. Não é isso. É tipo assim, cara, existiu uma história ali. Eu sou meio sensível também, então assim... Existiu uma história ali. Ela se relacionou com alguém. Tinha as tretas dela... Podia ter abortado, não me abortou. Sim. Sacou? Então, assim, decidiu me doar. Pô, fui pra uma família sensacional. Top. E só que a história, entende? O sangue, por mais que eu vi um carro, um dia passou por mim um carro assim, ó, adesivado gigante atrás. Sangue faz parente, mas família... Só a lealdade, uma parada assim. É uma frase dessas assim. Eu falei, cara, é verdade, sabe? Só que ao mesmo tempo, o sangue, às vezes, a pessoa da onde tu vem, eu acho que é importante, se tu puder saber, não pra conviver ou pra ficar de nhenhenhé, mas assim, pra fechar alguma coisa. Cara, pum, fechou. Tanto é que tem gente que sabe da história e fala, cara, mas a tua mãe... Ela é a tua mãe e o teu pai, meu, tu é a cara do teu pai, cara, sabe? Tem um negócio da orelha reto, tem não sei o quê. Então, tipo assim, porque meus pais que me criaram, né, que são meus pais. Então, assim, mas fechou na hora um buraco em mim, cara. Parecia que era um livro na prateleira que, sabe? Todo dia tu olha ali, pô, falta aquele livro. Ele só veio assim, veio, truf. E eu fiquei posturado na hora, assim, opa. É incrível, né, cara? Doideira. Incrível também que, diante de tudo aquilo que tu escutou, né? 7, 8 anos, né? Que tu, né, veio a revelação pra saber, né, uma identidade, né? Que tu achava que tinha, mas não tinha. Aí, cara, parece que... É por isso que é a dificuldade de muitos pais, né, cara? Saber lidar com certas circunstâncias, né? Porque, querendo ou não, desse período, né, até o encontro com Cristo, Satanás trabalhou arduamente em cima de ti, irmão. Meu. Né? Em várias coisas, tu tentando achar uma identidade. E aí Sim. Tu ia em várias tribos, tu foi em todas, né? Cara, eu transitei por muitas coisas, muita doideira. E isso aí também muito relacionado com a música, ou a música veio depois? A música foi um dos primeiros escapes, assim. Entendi. Porque teve um episódio onde meus pais se separaram, cara. E eu tinha só 10 anos. Uhum. E o meu pai, como é durão, ele não... Pô, ele veio da roça, né, cara? Mais uma rejeição, no caso. O meu pai, ele me levou pra escola. Ele me levou pra escola num dia bem frio, inverno.
Eu tinha 10 anos. Ele estacionou, quando eu fui sair, ele falou, só um pouquinho que o pai quer falar contigo. Olhando reto, assim, nem olhando pra mim. Ó, seguinte, a partir de hoje o pai não vai mais dormir em casa. Vai caçar? Ele ia caçar às vezes lá pra Tijuca mesmo. Eles caçavam tatu. Na época eu acho que podia, ou sei lá. E ficava lá 3 dias no mato. Eu pensei, vai caçar de novo? Não. Aconteceu umas coisas aí, eu não vou mais morar com vocês. Mas nunca vai te faltar nada e não sei o que, tá bom? Como se ele estivesse falando com um adulto, assim, sabe? Se até os adultos hoje em dia já não entendem essas coisas, cara. Dificuldade. Cara, ali eu fiquei... Se a galera fala desses TDAH, não sei o que mais, aí eu virei tudo isso aí na hora, né? Bugado. Pô, aí psicóloga na escola, o Guilherme não para de prestar atenção nos passarinhos, acho que ele tem problema. Pô, brother. Teu pai te fala isso, tu vai olhar pra quê? Pra um quadro? O que tu quer aprender na vida? Tu é uma criança, vai querer aprender alguma coisa. E aí foi a primeira treta, assim. E nessa... Eu falei isso porque eu ia falar outra coisa, um gancho. Ai, Deus, o que eu tava falando antes disso? Da identidade, né? Identidade, onde né? tu tava transitando, né? Transitando em vários lugares. Né? Que teu pai falou contigo o negócio da separação, né? Que tu tava vivendo, já entrando pra dentro disso através da música. A música. Quando os meus pais se separam, aí eu falo, agora eu vou reinar. Pô, filho único, homem. Minha mãe... O quarto que era de vocês, o maior quarto, a suíte, né? Da casa, virou o meu estúdio, cara. Eu tinha 12 anos ali. Levantei a cama, tirei o colchão, botei o estrado atrás do armário lá e não sei o que. Troquei o meu PlayStation, tinha um PlayStation que botava de lado pra pegar. O primeiro, tinha que botar em pé, né? Na verdade. Hoje em dia os caras imitaram o que a gente fazia. É o 5, pô. E eles são em pé já, pra não dar treta. Mas eu usava o meu Aquilo só era pra rodar. Cara, tinha que colocar ele em pé. Troquei. Porque queria um daquele. Aí entrou a música na minha vida. Eu ali esperando uma onda com o meu brother. Aí ele disse, se a gente montasse uma banda, cara, o que tu gostaria de tocar? Nunca tinha tocado, só tocava berimbau que eu fazia capoeira. E pandeirinho, da roda da capoeira. Cara, bateria. Pô, aquele negócio parece que tu tá numa nave. Então vamos atrás de uma bateria. Peguei meu PlayStation, saí com uma mochila. Pô, troquei com um baterista mais velho lá pelo play de mano a mano. Levei aquele negócio pra casa, mas não sabia como era. Cara, uma barulheira. E eu não sabia tocar. Chorava que me acabava de noite, sem ninguém ver. Agora não tem... Tipo assim, eu já pegava onda. Eu pego onda, cara, ali desde os 8 anos. Então, assim... Só que Balneário não é todo dia que tinha onda. Até hoje, né? Sim. Então, assim... Pô, não tem onda. Eu jogava o jogo de surf no PlayStation. Ou GTA, ou qualquer outro jogo. Pra passar o tempo, né? Pô, ali, meu 11, 12 anos. Agora... Eu tenho uma bateria que eu não sei tocar. Não posso tocar toda hora, que é uma barulheira. Os vizinhos enchendo o saco. Minha mãe desesperada. Meu, cara. Aí eu não aprendi de cara, assim. Só que aí me botaram pro baixo. Aí veio um amigo meu de fora que tocava muito bem bateria. Cara, e continuam a tocar no quarto. Paulada. Começamos no punk rock daí. Foi a primeira experiência, assim, que eu tive com música. Antes, no colégio, lembrei agora... A gente fazia rap. Minha primeira experiência mesmo com música foi rap. Eu gravava no gravador em cima das fitas do Zezé de Camargo do meu pai. Tinha as fitas e botava um papelzinho. Apagava? Tinha que botar um papelzinho num buraquinho que tem na fita pra ela gravar assim. Apertava os dois junto, um botão vermelho e o play. Pegava um fone, desmontava. Usava um de retorno e o outro... Automaticamente dava de gravar no próprio fone, aqueles fonezinhos da Philips que desencaixava assim. E, mano, foi embora, ele sumiu e ficava ali. A primeira parada foi rap, depois a banda, só que daí eu já tava rebelde, cara. Cara, minha mãe desesperada, chorando na porta, e eu trancava ela pra fora do quarto e nós quebrando tudo. Meus amigos vinham junto, né, cara? Tipo assim, na época. Aí, por causa disso, a minha mãe chamou meu pai pra vir morar com ela de novo. Pra tentar me domar. Só que aí eu já tava maior também. E aí meu pai era crente. Virou bonzinho. Era o cara mais nervoso até então, cara. Virou
uma delicada pérola, assim. Acho que é até mais, assim. E eu não entendi aquilo. Como é que poderia ter mudado tanto? Cara, subindo monte, subindo montanha pra falar com Deus, eu falei, pra que isso, cara? Deus, aquele negócio, né? Tu vai ver, tu vai ser pego ainda. Um dia ele chegou atropelado, ele fez um propósito. Chegou atropelado. Ele fez um propósito de subir o monte 3 anos, todos os dias, cara. Uau. No último ano, mas eu não sabia disso. No último ano, e ele aí eles se separaram, tiveram que vender metade de tudo, e não sei o que, ficaram numa crise financeira. Aí meu pai não tinha mais carro, né, nem nada. E aí, tipo assim, ele ia de pé e pegava chuva e chegava molhado. Eu falava, que Deus é esse, cara? Não te dá mais dinheiro, não te dá antes com as tuas macumbas, com as tuas paradas lá, tu tava bem de boa, cara. Tu vai ver ainda, escuta, cuidado com o que tu fala. Ele ainda era um pouco durão, assim, mas... E aí eu fiquei maiorzão, sabe? Porque já tava crescendo também, e ele também não vinha com, sei lá, de bater e tal. Meu pai Cara, aí um dia ele chega atropelado. Aí, cara, pra mim, com sangue na camisa, e por mais que eu tinha uma treta com ele, aquilo ali, o que eu falei no dia era mais, tipo, querendo proteger ele. Larga isso aí, cara. Que é esse Deus aí? Agora tu... Que é isso? Tava subindo um monte lá, descendo, sei lá. E aí um irmão de moto passou por mim e me atropelou, mas eu tô bem. Deus vai dar vitória. Então eu falei, Vitória, tu tá todo quebrado aí, bicho. Cara, eu irritei meu pai, cara. Meu Deus. Ô Guirro, me diz uma coisa. Depois de 2012, como é que foi essa vida aí até aqui? Com Cristo, né? Eu sei que tu usa muito a música para manifestar aquilo que Deus te dá, né? Em relação à letra, enfim. Mas experiência, assim, como é que tu enxerga hoje a forma como Deus te conduz para manifestar o Evangelho? Bom, a música, ela era mais vibrante na minha adolescência, quando fui jovem. Eu tive várias bandas, toquei. Depois eu fui um bom baterista, tá? Ah, é? E toquei na banda que eu era fã. Eu conseguia. Então valeu de alguma coisa. Valeu. Eu fui um baterista bom até. Uhum. Tocamos num festival bem legal. Mas assim, a música... Cara, quando eu nasci de novo, eu não queria mais saber de música. Então, remeti, de repente, eu larguei tudo. Cara, eu queimei todas as minhas coisas. Uau. Eu fiquei 3 dias subindo o monte. O pastor liberou pra eu fazer uma queima lá. Não no monte lá em cima, só no primeiro... no estacionamento por ali. Ele falou, aqui ó, tem um lugar que não é perigoso, pode queimar tudo aí, vai repreendendo e tal. Ele me deu a bênção, né? E eu e um brother meu que era missionário, a gente ficou carregando coisas durante 3 dias. Cara, saco de lixo, de roupa. Cara, eu pintava, fazia uns quadros, tinta alho e óleo. Tinta a óleo, né, que fala. Algumas pinturas, assim, era só uns palhaços, umas coisas abstratas, uns negócios trevas. Eu levei tudo, levei as tintas, os quadros, tudo, cara. Minhas pedras, eu tinha uma coleção de pedras, tinha um quartzo desse tamanho assim, ó. Um cristal rosa desse tamanho aqui, ó. Pô, levei tudo, rolei lá pro monte, falei, vai pra natureza e tal. Então foi antes da música, foi um liberar, sabe, de coisa de ex-namorada, cara. Meu Deus, o que eu tenho isso aqui, cara? Correntinha, anelzinho, não sei o que. Que na época que Jesus apareceu, eu tinha uma aliança com Satanás, cara. A minha aliança de casado, de namoro, era 2 caveirinhas, porque a gente idolatrava a morte mesmo. Sim. E a de casado era um pentagrama de prata, né, que simboliza, né, em algumas denominações do lado trevas, simboliza, né, o cara do escuro lá, né? Mas assim, então eu não queria saber mais de nada. Outra coisa, eu fiquei sem roupa nenhuma, fui numa loja normal, assim, e comprei, tipo, acho que foram 2 calças. Loja normal é ótimo. 2 calças, uma bermuda e umas camisas social, cara. Tinha um chinelo, um sapato social. E falei, cara... E aí é interessante porque quando eu levantei lá do escritório da minha casa, lá com Jesus,
meu Deus, tem que ligar pra alguém, eu tenho que ir pra algum lugar. Aí eu liguei pra um brother meu que tocava com o Rodolfo Abrantes, que era o baterista na época. E era o único que eu tinha o número que era de alguma coisa da igreja. Liguei pra ele, cara. E eu, para ligar até hoje, cara, eu sou meio... Vou incomodar, será? Vou ligar. Hoje eu já tô um pouco mais liberto, mas... E liguei, e atendeu. Oh, e aí? Tipo assim, surpreso, né? Cara, aconteceu uma parada muito doida que eu ainda tava... Meu Deus, cara, eu quero ir... Me leva pra igreja. Ah, tu tá de sacanagem. Eu era muito sarcástico, cara. Até hoje a minha mãe mesmo, ela ainda acha que eu tô, tipo, às vezes mentindo. Eu falo, mãe, é real. Muitos anos sendo assim, né? 20 e poucos anos sendo... Tá bom, cara. Ele ficou meio indignado, assim, tipo, será que é real? Amanhã eu passo aí, então, segura aí que... cara, tem que ser hoje. Não, amanhã eu passo aí e nós vamos no culto. Então eu fui pra um culto na igreja Mangue, do pastor Facundo, em Camboriú. Cara... Igreja animal, tipo, num teatro na época, assim, uma sonzeira, o batera era todos altas músicas e tal, só que ficou até confortável demais pra mim. Eu queria algo que fosse totalmente diferente do que eu tinha vivido. Nisso, eu comecei a subir o monte com meu pai, quase todo dia, tava eu lá no monte. Um dia subindo o monte, eu encontro com um amigo meu de infância que nós cheirava cola junto. Caramba. Todo na beca com uma mulher... Uma menina, uma garota, né, que era a noiva dele na época. Eu falei, é o Du aquilo ali? Não, para aqui. Aí o meu pai, o que foi? Ô, cara, o Eduardo, cara, não acredito. Eu falei, e aí, bro, o que deu? E aí, Gui, pô, tô indo pro monte, eu tô vindo de lá, como assim? Ah, eu congrego, vou naquela igreja ali, que tu estás em Deus, não sei o que. Ah, tu tá de brincadeira. Cara, foi... A minha primeiro ano de conversão foi assim, eu ganhei uns presentes. Claro que teve muita treta. Sim. Treta espiritual. Eu fiquei o ano inteiro, eu não conseguia dormir sem pegar o violão e fazer uma A Ele a Glória. Cantar um salmo. Que, cara, eu vi assim, ó. Era uma coisa assim porque eu tinha mexido, né? Com muita coisa. E uma coisa que a galera acha que o mal é de graça. O mal não é de graça. O mal custa tudo. Posso te ajudar aqui, ó, fazer a tua música ficar boa. Mas vai te custar alguma coisa, uma alma. Alguém vai morrer por isso. Alguém vai sofrer, ou vai ser você, ou vai ser alguém que você gosta. Você vai ter que pagar tudo que o mal te dá. Ele não é de graça. A única coisa de graça é Jesus, cara. E a galera não entende isso. Bom, claro, né? Não é obrigado a entender isso. E você teve alguma proposta, Gui? Cara, em relação a isso? Meu Deus. Sério? Teve um dia que na cama, eu dormindo, eu não tinha usado nada. Agora já é outra história. Aguenta o Eduardo aí. Eu tava na cama, eu já tinha aquela Bíblia lá do meu pai que acendeu ali e tal. Mas ainda tinha o meu altar no lado, entende? E foram 3 vezes que eu tive um encontro com o Anjo da Morte. Uma dessas vezes, cara, não tava... Eu tava tipo num... Eu não sabia o que era jejum, mas eu tava num jejum de tipo assim... Cara, eu vou me alimentar só bem, só tomar água, não vou usar nenhuma droga. Eu tava ali 1 mês, assim, na minha. Só em casa, não saía pra night, pra nada. Tal. Cara, começou a vir umas propostas muito doidas. Uma mina primeiro. E ela queria fazer as paradas e eu ficava paralisado no lado. E eu, era um leão, né, cara, naquela época de tipo assim, é uma mina, vamos lá, saca? Meu Deus, cara, como fui idiota. Porque todas essas meninas têm família, cara. E na época eu tava tão cego que eu não sabia disso, sabe? Como se eu não soubesse. Mas enfim. Cara, e aí um dia, cara, veio eu dormindo, madrugada assim, eu senti algo entrando pela minha janela. É basculante que fala. As janelinhas pequenininhas assim. E entrou E ela tava aberta, porque tava calor, eu tinha deixado elas assim. E é pequenininho, não entra uma pessoa, mas, cara, entrou e assim, ó, passou pelo... Tinha uma escrivaninha em casa, no meu quarto, e tinha uma cadeira, assim, dessas aí que gira também, sabe? A Ninja Jirai. Cara, o negócio passou pela cadeira e mexeu. E eu tava virado pra parede nessa hora. Eu pensei, né? Cara, uma coisa entrou pelo quarto e virou a cadeira e veio vindo e eu comecei a ficar arrepiado.
e de repente travado, como se fosse umas agulhas assim, cara. Uma sensação horrível, horrível, um negócio... E, cara, tem uma parada acontecendo aqui. A terceira vez, aí passou pelo ventilador, tinha um ventilador bem na minha cara, assim, daqueles... Fica, sabe? Aqueles de pé, assim, azulão, que fica... Cara, mas quando o negócio chegou nele, a energia potencializou aquele negócio, começou uma barulheira, quase despencar aquela hélice, aquela parte de trás. Cara, uma experiência bem diferente, assim. E um vento, um negócio, e eu, caraca, o que tá acontecendo aqui? Aí eu já tinha acontecido esse tipo um encontro com essa parada, só que em anos anteriores, né, muitos anos antes, foi isolado, foi 1 ano, passou 2, foi outro, e já tinha passado uns, sei lá, 2, 3 anos, não tinha acontecido, mas essa vez, quando eu comecei a perceber todos os negócios, eu pensei, já sei quem é, cara, quando eu falei na minha mente, já sei que é, o negócio me virou na cama, eu cheguei a flutuar, cara. E outra, tipo assim, não tava dormindo aí eu já tinha acordado, não tinha usado droga nenhuma, sabe? Não tenho problema na cabeça igual falaram minha mãe quando fui fazer aqueles elétrons aqui e tal. Só até tem uns negocinho bom até. Mas assim, é totalmente certo, talvez eu não seja, tá tudo bem também. Cara, me virou e me travou. Deu uma levantada assim, bum, caí de novo e entrou uma sombra em mim. Cara, uma sombra como se fosse uma fumaça cinza escuro. Por todos os orifícios, orelha aqui, olho, tudo. Aí eu abri o olho assim, eu vi o quarto todo em véus escuros assim também. Como se fosse em câmera lenta. É um outro tempo, sabe? Essa foi a experiência mais com as trevas, assim, né? Com Jesus eu tive umas outras muito mais animais, né? Se eu te falar o dia que a gente ficou 2 horas batendo palma. E ai, caraca! Aí é coisa, experiência doida, só que boa, que tu não fica... Que tu não morre, né? Eu morri esse dia praticamente. Sim. A parada entrou aqui e falou pra mim no meu ouvido aqui. Eu rindo, achando que agora eu já tenho um contato com o mal. Então eu já tava num nível que... Eu já tinha relacionamento com um dos chefões da parada, um que é o anjo da morte, que ele não vem direto na Terra toda hora, tipo, você não vai ele vai com uma missão, assim como os anjos de Deus, o anjo da morte, ele vai com uma missão para executar, entende? Só que nesse dia ele me deixou claro, ele veio, entrou e falou dentro de mim assim, hoje vai acontecer o que acontece com muitos, da tua idade inclusive, que são jovens, morrem de ataque cardíaco, e sou eu que levo. E ninguém sabe. E prendeu meu coração com a própria sombra. Assim, Aí eu... Não conseguia mais respirar. Até ali tava de boa. Eu tava até curtindo aquela... Porque eu era das trevas mesmo. Então, né, eu tava tentando... Comecei a morrer, cara. Não tinha mais fôlego e, cara, aquele barulhão... E eu, caramba, cara. Será que é de verdade e tal? Aí eu fecho o olho, eu abro o olho de novo. Cara, os véus assim, ó. E cara, uma sensação de choque sabe? Sabe esse choque que você toma no freezer, na geladeira às vezes? Nas antigas acho que tinha mais, hoje em dia não sei se toma choque, mas no corpo inteiro, no ar assim, ó. Negócio. Eu acho que aquela parada de enxofre que a galera fala da Bíblia e os negócios lá dos infernos mesmo, do inferno, eu acho que é mais ou menos essa parada aí que a sensação, tá? E aí ele falou isso pra mim, no meu ouvido, assim, ó. Cara, teu pai e tua mãe vão ficar assim, ó. E abriu a minha visão, eu vi os meus pais no futuro arrasados, assim, ó, sem vida, porque a minha mãe sabia que eu não tinha morrido de ataque cardíaco. Não, pô, eu era atleta, cara, tipo assim, até ali eu era atleta, surfava. Tá bem que eu surfava mais de noite do que de dia nessa época, mas foram poucos anos de escuridão, uns 3 anos só. Escuridão, depressão, o gótico ali, essa parada. Uns 3 aninhos. Mas... E o que te trouxe de volta? Cara, ele queria o pacto de vida, entende? Que eu tirasse a vida de alguém e desse essa alma, de alguma forma, ou a minha, de alguma forma. É um pacto de sangue, só que aí não é nível de só se cortar, isso eu já tinha feito. Era uma outra parada. E aí, em pensamento, eu respondi. Só que antes de responder, cara, eu fiquei paralisado, o meu ar acabou e eu
praticamente... É doideira falar isso ainda no podcast, mas assim... Como se eu tivesse morrido, e hoje eu posso falar um pouquinho do que é aquele inferno que a galera fala de, tipo assim, Trevas. Como que fala o inferno? O inferno eterno, né? O sofrer no inferno. Pensa o seguinte, tu tá aqui, tu morre aqui nas trevas, digamos assim, puf. Tu não vai pra nenhum lugar agora, cara. Tu vai ficar ali. Só que é só a tua alma. Foi o que eu vivi aquele dia, tá? Eu fiquei igual uma câmera, pega um celular assim, ó, e deixa... Só que um celular invisível. Deixa no canto que o cara morreu ali, ó. E uma câmera só aqui, ó. E tu fica ali, cara. E começou uma dor em mim, cara. Do inferno que eu tava vivendo ali. De, tipo assim, ó. Tu sabe que teu pai e a tua mãe tá passando aqui, tu não pode fazer nada. Tu grita e ninguém te escuta. E nem anjo e nem demônio vai falar contigo. Tu vai ficar no inferno astral, tem uma outra palavra que é até paralisia. Bíblia. Tem uma palavra na Bíblia que um dia eu li aquilo e eu falei, caraca, mas agora me sumiu. Que é tipo o sofrimento do inferno. Não é lá no lugarzinho que tu vai curtir, tipo como se fosse na night ali, que todo mundo é do mal, vamos curtir. Não é isso, cara. É o lugar de solidão suprema primeiro. O tormento. Eu já tava aqui, ó, o tormento. Me tira, Jesus. Saca? E fiquei igual uma câmera, cara. Eu pensei que, caraca. E na hora me veio assim, cara, tá bom. Aí eu respondi, então pra viver eu tenho que fazer o pacto? Vou fazer esse pacto aí pra viver mais então. Aí ele me deu o fôlego, cara. Um fôlegozinho assim, só pra eu verbalizar. E eu não sei o que ia acontecer, se ia manifestar alguma doideira. Eu já tava meio flutuando. Cara, o negócio me virou na cama, foi a coisa mais doida que eu já vivi, assim. Tinha até esquecido dessa Coisa parada. Pesada mesmo, né, mano? Aí, cara, com o fôlegozinho de vida que eu tinha ali, eu peguei e falei assim, ó. Senhor, eu tava sem ar, né? Sangue de Jesus tem poder. Uau. Só isso. Falei bem assim, igual eu falei aqui. Sangue de Jesus tem poder. Cara, o negócio fez... Eu caí. Veio todo o fôlego na hora e eu vi o negócio saindo de mim, aqui, ó, e fazendo igualzinho o Michael Jackson, mano. Aquela dança do Michael Jackson, vou falar ao vivo. Aqui, ao vivo não é. Falar pros telespectadores. Aquilo lá tem uma parada, tá? De andar pra trás. Porque o mal, quando ele sai de uma pessoa... Cara, tô todo arrepiado, cara. Não, isso é doido? É louco, mano. O mal, quando sai de uma pessoa, ele tem que fazer o caminho dele de volta. Entende? Lembra os porcos, essas paradas? Se tu prestar atenção, eu não sabia nada disso. Até lá eu não sabia da Bíblia, das historinhas. Mas já vivia umas paradas bíblicas sem ter lido, entende? E o negócio voltou, o ventilador... E voltou o ventilador ao normal. E a cadeira de novo... Cara, Jesus, ele literalmente volta a fita. Ah, tá aqui no poder de Satanás, né? Tu tá indo, saindo, Cara, Jesus chega aí, vamos, a nova vida aqui, ó. O mal, ele vai saindo tudo, ele te dá a vida eterna, né, cara? Só que o mal, ele tem que sair igual o Michael Jackson aqui, ó. O negócio saiu pela minha janela. Eu acordei e liguei a luz que era aqui atrás, eu lembro até hoje. Acordava aqui, batia aqui na parede, a luz ligava. Tinha uma tomada, né, óbvio. E fiquei aqui, ó. Os olhão assim. No outro dia, minha mãe assim... Que barulheira era aquela de noite? Chega, né? Até quando que não sei o quê? Minha mãe ouviu, cara. Aí eu expliquei pra ela. Minha mãe, ela tem umas... A minha avó, ela era muito... Ela tinha dom de cura e tal. Católica carismática, tá? Minha avó. Falecida já. Pensa numa mulher de fé. Ela tinha uma fé em Jesus. E nas paradas, cara... Ela orava pelo telefone, assim, ó. A galera era curada. Orou por mim já... Pelo meu cachorro, cara. Uma vez quebrei a perna do meu cachorro. Botei ele em cima do armário e ele pulou. Aí ela orou pela perna do meu cachorro e curou, colou a perna, cara. Doideira. E a minha mãe tem essa veia também. E eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, ontem aconteceu uma parada. Agora eu tô entendendo. Tu tem que se ver com Deus, tu. Tens que... Ô, Guirro, e assim, pô, cara, com certeza eu tava falando do Eduardo, né? Mas depois eu volto. Mas assim, eu tenho que te fazer essa pergunta.
com certeza, isso é uma coisa que, né, como tu viveu isso deve ser um imã pra ti hoje. Essa galera jovem, mano, tem muita gente ainda à procura disso, vivendo isso, sem Cristo, mano, assim, nessa função de preencher lacuna, preencher vazio, e aí você pega em fazer várias coisas, tu ainda consegue enxergar essa galera ainda? Tem muito, cara. Sério, mano? Meu Deus. Principalmente essa função aí de se cortar e... Infelizmente. Ainda mais com o Instagram, com a internet. É? Porque daí o jovem, ele é uma comparação ambulante, cara. Tu tá se formando ainda, tu ainda não é totalmente, mas tu acha que é. Aham. O pior é isso, Sim, sabe? aham. Hoje eu lembro quando eu era jovem. Tipo, eu tô educando meu filho de 6 anos. Cara, é um desafio. Amo o Iron. Meu Deus, amo os meus 3 filhos. O Iron é meu primogênito. Aham. Só que, pô, ele já me desafia com 6 anos, cara. Aham. O negócio tem que pegar pesado às vezes com ele. Porque a pessoa tá aprendendo, tá crescendo. Cara, o carinha desse tamanho. Só que já acha que sabe. Formando caráter, né? Já acha que... E aí o adolescente ali, agora a gente tem todo o lance da internet, a comparação. É uma comparação ambulante. É. Então, aí... não... E até dentro da igreja. Tem gente que eu já falei assim, cara, de dentro da igreja que faz essa parada. Mas em sentido de quê? De comparar? Se compara e acaba se cortando, acaba fazendo essas coisas, cara. Mesmo com Jesus, tipo assim. Sério? Mas o negócio é tão forte também, né? A maior força é Jesus. Mas a pira de se cortar qual é? Cara, aceitação, né? Tipo assim, tem gente que não consegue falar, entendeu? Tipo, pô, eu fui abusado, cara, eu não conseguia falar. Eu ia falar pra quem isso aí? Entende? Entendi. Então tu pega e faz um cortezinho. Uma Só forma de que botar a dor pra fora. se o corte for grande, tu morre. Né? E tu nem sente que tá morrendo. Tem isso. Tem muita gente que não se cortou pra se matar, entende? Mas é mais uma parada do mauzão, né, cara? Que vem... se corta aí que a dor é por enquanto, sei lá, né? Tipo, grite sua dor ali no se cortar ou numa droga, entende? Tu acaba colocando uma coisa pra dentro porque tu tá com uma falta. Cara, é o clichê. Todo excesso esconde uma falta, né? Tipo assim... E, cara, é só falar. Só falar. E não dá nada se uma pessoa vai pegar a tua... pegou a minha história e, sei lá, avacalhou. Cara, avacalhação é você cortar a sua própria vida. Isso sim seria avacalhação, sabe? Eu errei nisso, meu Deus, cara. Tá louco? Então... Mas com Jesus é massa, cara. Jesus, ele traz as realidades, né? E só que é um perigo o lance da internet, porque tu vê gente da igreja que se matou, cara. Entende? Por quê? Porque às vezes, mesmo tu tendo alguns relacionamentos com Cristo, né? Se tu afrouxa as coisas de Deus, tanto de Deus quanto do diabo, do bem e do mal, e até do meio termo, cara. Se tu estiver em cima do muro, cara, quem mais vai curtir isso é o lado das trevas. Porque pode te levar pra qualquer lado. Uau, que forte isso. Sabe? E aí eles amam, né? Então uma hora tu tá com homem, outra hora tu tá com mulher. Tu tá em cima do muro. Tu não sabe quem tu é. E tu acha que tu sabe. Eu sou isso, essa doideira. Não, cara. Entende? É o sim, não. Cara, E agora, tipo, todos nós vamos errar, né? Só que a diferença da galera da igreja que faz isso. A diferença é o quê? Cara, tu ser humilde, né? De tipo assim, ó... Não é porque a minha igreja ficou grande que agora eu cumpri o meu chamado. Não é porque eu fiz uma música que deu certo que eu cumpri o meu chamado. Não é porque o meu pai subiu 3 anos o monte. Eu falo pra ele, tu continua subindo esse monte. Agora ele tá meio malzinho das pernas e tal. Mas esses dias ainda consegui arrastar ele. Tu continua subindo esse monte, cara. Do jeito que ele fala comigo, às vezes eu falo com ele. Porque não é 3 anos. Com Deus não tem, tipo assim, ó... já fiz. Eu não conheço isso. Relacionamento é tipo assim, ó, a gente é amigo, né? Então, tchau. Nunca mais se falamos. Aí, daqui 5 anos eu te encontro, claro que... E aí, beleza? Só que daí o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que ficar horas de podcast pra botar os assuntos. Verdade. Com Deus, cara, tu tem que estar todo dia no assunto. Não tô falando que é a religião. E nem que tem que eu, pelo menos, tem que orar igualzinho, tem que... Não é isso. Não.
Mas assim, mano, relacionamento. Tem dias que tô com dor de cabeça, pô, não vou conseguir. Ah, não vou conseguir, Senhor. O que tu quer que eu faça? Eu quase não vim pro podcast, cara. Tava de cama. Cara. Se eu te mandar a foto aqui, até falei, Tá cara, melhor agora? pô, eu nem tô sentindo dor. Falar do eterno, tá louco? Entende? Né? Loucura, Doideira. Né? Mano, me diz uma coisa, a gente tava falando pra terminar, mano. Ah. Da vida com a música aí, né? Então, eu fui pra Jesus, não queria saber de música, cara. Eu queria saber dele, das coisas do céu. Dei tudo e fui tentando ajustar as minhas dívidas que eu tinha. Tipo, um brother que deixou um amplificador aqui numa época e eu fui lembrando de todas as tretas. Entendi. E pedindo perdão pra amigo e pra ex-namoradas e pra isso. Fui tentando fazer o certo, entende? Ainda estou, né, nessa... É uma caminhada. Uma jornada. E aí... Fui no Mangue, na primeira igreja que era muito massa, do Facundo lá. Betinho, fui batizado pelo Mangue lá com o pastor Betinho. O Chechel tava junto. Meu, saí congelado da meu batismo. Foi lá numa cachoeira Tem um bairro em Camboriú, não sei se é Limeiro. Não sei se é Limeiro agora. Com um nome assim, Limoeiro, sei lá. Foi lá no alto lá do monte, foi bem massa com todos os homens, os meninos do Mangue. Só que eu percebi que... Cara, que eu precisava de uma igreja totalmente diferente de mim. Pelo menos do conceito. E fui pra cabana de oração, cara. Que a galera de terno, gravata ou camisa social não podia nem usar chinelo dentro do negócio. Não podia falar cara. Eu era chamado a atenção porque o meu pai fala cara até hoje, né? São Paulo, cara, não sei o quê. E eu, convivendo com meu pai ali tantos e tantos anos, não tem como. E meus amigos, muitos amigos meus também falam assim. Eu ia falar, cara, já não vou falar. Perdão aí, presbítero, o irmão, quem que era que me corrigia sempre? Tinha um irmão lá que era uma benção, cara, ele me corrigia sempre. O irmão só não fale, cara, no templo, porque os irmãos podem achar que ainda, né, pode ser alguma... E foi onde eu mais aprendi, tá, cara? A cabana de oração me botou no prumo, assim, ó. De tipo, por mais que tenha uma coisa um pouco mais tradicional, mas, cara, foi onde eu tive as experiências com Jesus, onde eu tive disciplina. Porque sem eu saber, aquele era o único lugar que ia me dar disciplina. Que é o que tu precisava no momento. Claro, eu não tive porque eu não deixei. E agora com Jesus, e agora que caiu essa ficha agora, assim, porque, sabe, tipo, não pode falar isso, eu nunca tive isso, eu cresci rebelde, entende? E ali eu curti pra caramba, fiquei alguns anos ali, servi, aí descobriram que eu fazia um barulho lá na cabana de oração. Os líderes de louvor aqui sempre, como é que é? Volta e meia eles saem fora e não sei o que, não quer dar uma mão aí pra gente? Eu falei, se todos saem fora eu não vou nem tocar nessa parada, que eu quero ficar por aqui. Aí acabei servindo a igreja na parte de louvor, ensinei música lá acho que era domingo de manhã, eu ensinava música também de graça para quem quisesse, foi um momento legal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te peço para você se inscrever no canal Palavras Eternas. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você compartilhar com alguém que precisa assistir esta mensagem. Aperte no botão do hype e ajude o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Que Deus ele abençoe a tua vida, a tua família e a tua casa poderosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.